O vídeo de hoje ele foi fruto de uma inspiração que eu estava treinando e lembrei de algumas vezes que eu fui questionada de como eu comecei a correr. E hoje eu fui bem cedo, eu cheguei no parque 5:30 da manhã, no Parque Vila Lobos, fiz meu treino de corrida e depois fiz meu treino de musculação, porque hoje era braço, então eu podia trocar. Quando é treino de perna, eu não faço essa troca porque eu preciso que o foco seja a musculação para poder fazer com que eu construa os músculos. Mas aí, correndo hoje, e eu falo que a corrida ela vem com esse movimento de trazer várias ideias, ela para mim, é uma fonte de criatividade quando eu tô correndo, porque eu construo vários diálogos internos e vem ideias para mim falar, temas para poder abordar, coisas para eu poder fazer, enfim, já tô dando até um spoiler do que eu ia falar ao longo do vídeo, mas na corrida eu me conecto comigo de uma forma muito bacana. E aí a ideia aqui é eu compartilhar os motivos que me fizeram começar a correr, como eu comecei a correr, e compartilhar também essa jornada de como vem sendo esse processo desse hobby, enfim. Bom, antes de mais nada, eu não sou uma profissional de educação física, o meu objetivo aqui é inspirar você para que você possa fazer uma atividade física, que você se conecte com ela, para que você entre em movimento e que você vai ver quantas coisas vão fluir ao longo da sua vida diante desse movimento intencional de fazer um exercício físico. Combinado? Então, sem mais delongas, tô tomando um cafezinho, porque eu cheguei do treino agora. Vou gravar esse vídeo, depois vou tomar banho, que eu vou buscar os meus filhos. Então eu tô com o coração assim, ó, repleto de alegria. Tá quentinho, quentinho, quentinho. Mas bora lá, vamos que vamos. Bom, eu comecei a correr em 2017. E eu estava grávida do Gabriel quando eu comecei a ver as mulheres lá do condomínio onde eu morava correndo. E eu tinha muita vontade de correr, só que eu não sabia como eu ia fazer isso. E grávida eu não poderia fazer, né? Só que foi depois que o Gabriel nasceu, eu contei isso no vídeo sobre encerrar ciclos, eu passei por um vale pessoal muito grande, que foi o encerramento da fábrica. E passar por este encerramento da fábrica foi um movimento que exigiu demais emocionalmente de mim, e foi fazendo os treinos mais cedo que eu comecei a correr, e assim eu consegui encontrar saídas para poder fazer com que aquele encerramento acontecesse. E eu preciso abrir esse disclaimer para você porque foi fazendo os treinos que eu comecei a ter as ideias para as coisas acontecerem. Então vamos lá. Eu sempre acordei mais cedo e isso já é uma rotina minha de muitos anos. E aí eu treinava na academia do condomínio, na casa que eu morava, que hoje moram os meninos, existe uma academia lá dentro. E aí eu ia às 5 horas da manhã treinar lá. E aí, nesse movimento de fazer meu treino, eu comecei a fazer o HIIT. Como que era o HIIT? Eu caminhava 2 minutos e corria 1 minuto. Caminhava 2 minutos e corria 1 minuto. É um treino de tiro. E aí, ao fazer esses treinos, eu começava a ter ideias para poder solucionar o encerramento da fábrica. E eu lembro muito bem, num dia desses treinos, para eu escrever uma carta. E assim eu fiz. Quando eu estava no encerramento daquele processo, que foi o primeiro dos vales pessoais que eu passei, hoje eu falo que o divórcio ele é o maior para mim, mas ali foi um vale bastante desafiador para mim, de encerrar aquele ciclo. Eu escrevi uma carta para Deus que eu precisava fazer em bullet points. Foi desse jeito mesmo, gente, porque eu precisava fazer com que aquilo acontecesse e aí eu precisava que determinadas coisas acontecessem. Eu vender o caminhão, eu ser aceita na proposta, eu fazer uma negociação de tal coisa, vender as formas, fazer um ajuste com o cara do aluguel, enfim. E essa ideia, ela veio depois que eu vinha correndo. Eu falei, escreve essa carta, entrega para Deus, solta. E aí eu comecei a fazer. E aí, a cada dia que eu corria, a cada dia que eu ia lá e treinava, fazia o treino, eu sentia como se eu estivesse numa corrida de obstáculos. E aí, vencendo cada obstáculo. E aí, eu escutava uma música na época que chama Conquistando o Impossível. E ela era um mantra para mim. A cada manhã, eu escutava aquela música, eu pensava naquelas coisas que eu precisava acontecer, eu fazia minha oração e eu soltava para Deus. E adivinha?
as coisas começaram a acontecer. Como eu tinha escrito ali. Eu até me emociono porque às vezes a gente não pede para Deus as coisas. E a gente precisa pedir. E olha, lembrar isso está sendo tão bom porque eu venho pedindo algumas coisas específicas, mas eu preciso pedir algumas outras. E, enfim, foi até bom trazer isso à tona novamente. E aí, a cada vez que eu ia fazendo isso, eu ia melhorando o meu desempenho, eu ia correndo mais. Aí chegou uma época que depois desses tiros, eu comecei a ficar 5 minutos correndo, aí caminhava. Aí depois fiquei 10 minutos correndo e aí caminhava. Quando eu vi, eu já estava fazendo 30 minutos correndo na esteira. Lembra, degrau por degrau. E sempre me imbuindo de coisas boas, de pensamentos bons e de músicas que me favoreciam, que me impulsionavam. E aí, ali, fruto desse exercício, eu voltava para casa de uma outra atmosfera, com uma outra convicção, com uma outra fé, com uma... Enfim, porque eu saía de lá energizada, essa era a realidade, né? Então, mal eu imaginava, né? Hoje eu sei que o treino, ele me trazia as ideias, o treino me trazia energia, o treino me trazia paciência, o treino me trazia coragem. E só para fazer um outro disclaimer aqui, o Gabriel era bebezinho, eu estava passando por esse vale, o Gabriel amamentava e o Gabriel tinha apresentado uma alergia alimentar e eu fazia uma restrição alimentar para poder amamentá-lo. E na época o leite era muito caro e a gente conseguiria pelo governo, tanto é que eu consegui depois, mas eu falei, eu vou fazer a restrição alimentar e vou amamentar meu filho. E assim eu fiz, mas eu tinha tanto medo do meu leite secar porque era tanto desgaste emocional que eu passava ali. Mas eu pedia todos os dias para Deus de manhã, eu falava, não deixa meu leite secar, que esse leite seja uma fonte abundante, que meu filho possa se nutrir, ele só vivia do leite do meu peito, né? E, gente, eu consegui passar por todo esse processo, eu amamentei o Gabriel até os 2 anos, exclusivamente no peito, né? Acabou que eu consegui o leite pelo governo, eu pegava ainda todos os meses, mas aí eu doava, porque era um leite muito caro. E aí eu levava na APAE, que tinha mães de crianças especiais que não tinham dificuldade, ou até mesmo quando você descobre a doença, você não tem acesso a esse leite, é um leite extremamente caro. E aí eu continuei pegando com o intuito de doar e assim fiz, né? Tem gente que vende, mas eu pegava a minha caixa e levava lá. E aí a pai me agradecia porque sabia que era um leite que era importante para as mães assim que descobriam a doença do seu filho, né? E aí fiz esse processo até quando eu amamentei o Gabriel. Depois que eu parei de amamentar, aí eu encerrei, já não peguei mais, enfim. E aí nisso eu comecei a correr. E a corrida, eu comecei a tomar gosto por correr. E aí fazendo isso, eu fui desenvolvendo a capacidade respiratória e a capacidade física mesmo, de treinar, de correr, de aguentar o pace, enfim. E nesse movimento todo eu fui emagrecendo, emagrecendo, emagrecendo. Então foi uma conexão comigo também, com o meu corpo. E aí teve uma fase que eu entrei para um grupo de corrida aos sábados. E aí eu ia todo sábado fazer um treino de corrida, aí foi onde eu fiz a minha primeira prova, onde eu fiz meus primeiros 5 quilômetros. Eu vou ver se eu acho alguma foto, se eu tiver eu coloco aqui. E, gente, foi assim um movimento, foi uma descoberta sobre mim mesma. Então, eu falo que a corrida ela foi um processo de autoconhecimento, de cura, de ideias, de... Enfim, foi uma fonte transbordante na minha vida. Então, eu me apaixonei por isso. E assim segui, aí a vida começou a acontecer, as coisas começaram a acontecer, enfim. E eu sempre correndo, sempre gostei de correr. Só que aí neste movimento de engorda, emagrece, que era uma luta pessoal minha, eu engordei muito e fui tentar voltar a correr novamente para poder me ajudar no processo de emagrecimento, porque eu sabia que a corrida me ajudaria nesse processo de emagrecimento. Só que aí o que aconteceu? Eu não estava preparada. Eu não tinha um condicionamento físico, eu não estava treinando, eu não estava fazendo nada, eu lesionei. Eu desenvolvi uma tendinite no bumbum, no quadril. Aí tive que parar, tive que fazer fisioterapia, enfim, por isso que eu falo que a gente precisa começar,
Que nem eu comecei lá, eu não treinava, eu não tinha um treino, eu comecei devagarzinho, mas depois eu entendi que eu precisava treinar, que aí eu fui para aquela assessoria, e aí ali eu tinha treinos de musculação, onde eu treinava para fortalecer, porque querendo ou não, o excesso de peso também corrobora para que a gente nos lesione. Então a gente tem que ter esse cuidado. Mas quando eu comecei, eu não sabia disso. Eu fiz daquele jeitinho que eu falei, do HIIT. E aí comecei, cheguei nos 30 minutos e até fazer a minha primeira prova. Mas quando eu fiz a primeira prova, eu já estava treinando com a equipe. E aí o que você pode fazer? É fazer a musculação. Ir na sua academia. O seu treino de musculação que o seu professor da academia montar para você já vai ser mais que o suficiente para você já se preparar para poder continuar correndo ou começar a correr. E aí você começa nesse ritmo de HIIT, começa nesse ritmo de aos poucos ir aumentando esse esforço que você vai fazendo ao longo da corrida. E aí eu parei de vez com a corrida, e aí tratei a lesão, enfim. Eu fazia parte de um grupo de corrida de mulheres aqui da Granja, só que aí eu tive que parar por conta da lesão. E aí fiquei muito mal, enfim. E aí, nesse interim todo, eu me desconectei da corrida. E aí, agora, no processo do meu divórcio, eu falei, eu preciso voltar a fazer alguma coisa que eu gosto. E adivinha? O que veio? A corrida. E aí, só que hoje, o meu foco, ele é a musculação. Porque eu aprendi a me apaixonar por esse processo da musculação. Então, eu não corro tanto quanto eu gostaria de correr. Porque eu entendo que hoje, nessa fase que eu tô do meu corpo, é uma fase onde se eu correr demais, eu vou cair tudo. E o meu objetivo agora, principalmente depois dos 40 anos, é não deixar nada cair, é deixar os músculos estarem de pé aqui. E esse é o maior desafio, né? E a corrida, se eu não tomar este cuidado, eu vou secar, mas eu vou secar e vou cair. Então eu tenho que treinar a corrida intencionalmente, mas em momentos específicos. Não dá para ser com a frequência que eu gostaria que fosse, como eu fazia antes. Eu fazia todos os dias aquele hitzinho de 30 minutos. E aí, agora o meu foco é a musculação, mas eu coloco a corrida em alguns momentos, pelo menos uma vez por semana vai ter a corrida, porque é meu momento onde eu, sabe, me conecto comigo. E também, que nem hoje, eu corri hoje no meio da semana, porque a gente tá num feriado, enfim. Eu consigo colocar nesses escapes, nessas situações diferentes, eu acabo colocando a corrida. Porque eu tenho um cardio para ser feito todos os dias, né? Só que aí eu acabo optando no cardio ou a bicicleta ou a escada. Por quê? São cardios que vai me ajudar nessa parte de construção muscular também. Então até nisso a gente precisa ser estratégico, né? Mas quando eu voltei para a corrida agora, nessa fase que pós-divórcio, quando eu estava morando sozinha, e aí foi uma fonte de conexão comigo novamente, né? E aí, assim como naquela fase que eu estava no encerramento da fábrica, eu tinha uma música que era o Conquistando o Impossível, e depois, se você quiser conhecer, ouve essa música, pega a letra dela para você ver o quanto ela te encoraja a ir a realizar os seus sonhos, que você precisa agir, que Deus está com você e ele vai te suportar diante desse processo e vai fazer com que as coisas aconteçam, basta eu agir. E era um mantra, lembra que eu falei, né? E aí agora, o meu mantra é uma música que chama This Is Me. Se você tiver a chance de assistir a tradução dela, é uma música que fala extremamente comigo, fala de todo o processo que eu passei e estou passando, né? E aí tem uma parte que ela fala de que eu sou corajosa, que eu estou lutando pelo que eu acredito e que eu não vou pedir desculpas por isso. E é bem isso que eu sinto, né? Quando eu tô lá correndo e eu escuto essa música, eu sinto dessa forma, que eu estou marchando em busca daquilo que eu acredito. Firmemente, que eu sou forte, que eu sou corajosa e que eu estou caminhando nessa direção. E aí eu saio dali de uma forma completamente diferente, com uma energia completamente diferente, eu saio engajada, não só da corrida, mas como dos meus treinos, porque aquilo, como eu disse para você já em outros vídeos e falo agora para você que está aqui me escutando pela primeira vez, eu aprendi a me apaixonar pelo processo e eu suporto o processo, porque
conquistar a construção de um corpo é um processo. Passar por um divórcio é um processo. Começar algo novo é um processo. Empreender é um processo. Aprender algo novo é um processo. E aí eu preciso suportar esse processo. Então, os treinos, eles fizeram com que eu desenvolvesse essa habilidade de suportar o processo. E, sem sombra de dúvidas, isso mudou o meu nível, mudou o meu jogo, deu comigo mesma. Sempre essa é a batalha, tá, gente? Esse é o jogo, essa é a batalha. É sobre você se comparar com você mesma. E aí eu vejo nitidamente o quanto eu sou mais forte, eu sou mais capaz, eu tenho mais... eu levo a porrada, mas eu vou lá, eu levanto e continuo. Porque eu não vou desistir, porque eu sei dos meus objetivos, eu sei o que eu quero conquistar, eu sei o que eu quero acreditar. E aí, trabalhando aqui essa parte de lei da atração, assim como eu fiz aquela carta lá atrás, né, e eu pontuei tudo que eu precisava que acontecesse para que eu encerrasse aquele ciclo, hoje eu não fiz a carta, dessa vez eu não fiz a carta, mas eu tenho no meu coração, na minha mente, todos os dias, os motivos que me levam a agir. Os motivos que me fazem acordar, levantar, vir aqui gravar esse vídeo, compartilhar essa experiência com você, te encorajar a olhar para você e entender que este movimento não é nada egoísta. Porque quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. E aí hoje eu sei os meus porquês, e eles, primeiramente, sou eu, como eu já disse isso em todos os outros vídeos, porque eu estando bem, eu consigo ser a mãe do Felipe e do Gabriel melhor. E aí por eles eu também faço isso, né? E pelos meus objetivos aqui de servir você. Se você está aqui assistindo o meu vídeo, você faz parte da minha jornada, porque o meu objetivo é aqui te servir, te inspirar, te encorajar a fazer algo por você, a se movimentar por você, a ter coragem de viver e buscar essa libido de vida. Eu falo que é uma alegria, uma vontade de viver que antes eu não tinha e hoje eu tenho. E hoje eu me conecto com isso e ajo, sabe? E aí é uma confiança, é uma conexão deu comigo mesma que excede meu entendimento. E eu quero que mais mulheres vivam isso também, porque eu sei que quando essa mulher ela encontra isso, ela vai ser uma melhor profissional, mãe, esposa, amiga, mulher, com todos à sua volta, né? Então, enfim, era isso que eu queria contar para você. Eu fiz um remeleixo todo aí, falei da experiência da corrida, o que a corrida trouxe para mim, o quanto ela me conecta comigo mesma, o quanto que depois que eu saio de uma corrida, eu saio de uma forma energizada, eu saio de uma forma criativa e com uma disposição que eu falo que excede meus entendimentos. E venho e faço, tô aqui gravando esse vídeo extra e eu tô sempre aqui, dando a minha milha extra, porque estar aqui, construindo o meu negócio aqui faz parte desse meu projeto, dessa nova fase da minha vida. E eu entendi que o quanto mais eu me desafiar, eu sair da minha zona de conforto, eu gravar, melhor eu vou me tornar. E as coisas vão começar a acontecer, como já estão, né? Eu tô lançando as sementes, porque eu tenho a vista da colheita. Lógico que eu preciso passar pelo processo e estou passando por ele alegremente e cheia de gratidão. Mas é aquilo, eu entendo que tem um caminho a ser percorrido. E eu estou intencionalmente vivendo este caminho em busca da minha liberdade financeira para que eu possa viver, realizar os meus sonhos, realizar os meus desejos, me manter o meu lifestyle e a minha vida e a vida dos meus filhos. Então, tem muitos motivos aí para entrar em ação. Eu espero do fundo do coração que esse vídeo tenha te tocado de alguma maneira e te encorajado a começar a buscar algo por você, de fazer um exercício físico por você. É para você entender que você se munindo das energias certas, a sua vida, o seu jogo vai mudar. E aí é uma jornada que você vai construir. E não se compara a ninguém, vai lá e faz o seu. Coloca em ação, se coloque em movimento e você vai ver as coisas começarem a acontecer. Tá bom? Eu espero que tenha feito sentido do fundo do coração. Se fizer sentido, deixe seu comentário aqui, me fala o que você está fazendo de exercício físico por você, ou se você ainda está sedentária. Enfim, me conta, compartilha comigo a sua experiência que eu vou adorar saber. Eu venho respondendo vocês
todos os dias com o coração quentinho, porque a troca está sendo muito grande. E não esquece de se inscrever no meu canal, porque a maioria das pessoas tem assistido meus vídeos e não está se inscrevendo. Então, se fez sentido para você, se você gostou, deixa o like e se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.